a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais. O senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa Senhoria poderia nos comprovar isso? Essa é a primeira pergunta. B, com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos? O senhor poderia informar com dados concretos, dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita? E se só é feita, que não deveria ser, mas só é feita me parece aqui, a um espectro político ideológico? Outro questionamento: de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português, Sérgio Tavares? Porque, de acordo com informações que nós recebemos, a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia, não tinha informações sobre as perguntas. Passou um tempo, passou algumas horas, e teria chegado de Brasília. Essas perguntas teriam chegado de Brasília. Eu pergunto, de onde chegou essas informações de Brasília? Foi da Polícia Federal? Foi do Supremo Tribunal Federal? O senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português? No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento, que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Em primeiro lugar, deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira, com incitação à violência. Isso aí nós estamos alinhados com o senhor. Mas o senhor mencionou a questão de ataque à honra de ministros do Supremo, que nós também não concordamos. Podemos discordar, mas jamais abonar esse tipo de conduta. O respeito às pessoas é uma premissa importante. Mas eu lhe pergunto, esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de difamação. Tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português, e ele foi condenado, e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era um motivo para ter conversado, para ter entrevistado. Mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, ele não foi condenado. Não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade. Eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento. Foi muito emblemático, senhor presidente, porque o senhor Rodrigo, o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, foi muito transparente aqui. Ele não se furtou a responder as perguntas. E, para mim, com todo respeito a quem pensa diferente, é isso numa democracia,
ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4, 5 horas do jornalista Sérgio Tavares de Portugal. Aliás, a sorte dele, senador Marcos Rogério, é porque ele é português. A sorte dele é porque ele é português. Porque se fosse um brasileiro, como alguns que chegaram, foram presos, passaporte retido, conta bancária bloqueada, rede social por determinação judicial bloqueada, não teria conseguido sair do país. Porque o devido processo legal hoje não é respeitado. Então, senhor presidente, eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo. Por isso, essa Comissão de Segurança Pública está fazendo um grande trabalho aqui. Pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia. Nós precisamos saber, ter acesso à inteligência, pode ser de uma forma fechada, inclusive. Se tiver que pedir uma audiência fechada aqui, não vou pedir, porque o jornalista, enquanto nós estamos fazendo essa audiência há 3h30, o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui, dizendo que em nenhum momento, nas redes sociais dele, ele foi favorável ao 8 de janeiro, em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira. Por essa retenção política, que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar 4 horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos. Okay. Isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal, porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro, com quem defende Daniel Ortega, com quem defende o MST, com quem defende o grupo terrorista Hamas. Por que são 2 pesos e 2 medidas? Com conservadores, com gente de direita. Então, eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa, a honrosa Polícia Federal, que eu sou um dos principais defensores aqui, com a PEC da autonomia que o senhor assinou, a autonomia da Polícia Federal, para que ela possa cumprir o seu trabalho, que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo, a um país... Olha, o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco, que nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar, corre sangue nas veias dos brasileiros de português, e acontece um fato desse, é realmente de se assustar, mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel.